Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação, irmão. Mais um vídeo. Que Deus possa nos abençoar nessa nova gravação de hoje. Para você que vai nos assistir no Kawai, os primeiros 5 minutos serão publicados no Kawai, o restante será lançado em nosso canal, José Almeida. Então, para você ouvir a mensagem completa, você tem que ouvir lá no nosso canal, porque somente os primeiros 5 minutos vai para o começo do vídeo, né? Então, irmão, o assunto que nós falamos pela manhã é sobre os dois personagens, né? Adão e Eva. Através desses dois personagens que o pecado entrou no mundo, né? E aí, a partir daí, a maldade, né? Conforme foi crescendo a humanidade, foi aumentando a maldade também. Então esse assunto, ele é muito importante, irmão, porque ele dá um sentido de que através do homem, ou seja, Adão e Eva, de Eva e Adão, né? O pecado entrou do mundo, então através do homem e da mulher também a gente vai tratar de tirar essa sujeira do mundo, que se contaminou toda a terra. E que nós estamos nos aproximando da mulher justamente para isso. Para gerar uma união. Porque a responsabilidade da maldade sobre a terra, irmão, ela pesa sobre o casal. Isso mesmo, sobre a família, o casal, o homem e a mulher. Então, fica a responsabilidade desse casal de começar a tirar essa sujeira do mundo, tirar esse mal, a partir desse projeto nosso, né? Porque a desobediência, ela veio, irmão, através das leis corruptíveis. A lei dos políticos e de Moisés, que é as mesmas leis que regem o viver do povo, com o espírito de desobediência. Então, não é possível tirar o pecado da terra, irmão, a maldade, através da regência dessas leis. Não é possível, porque elas são leis impuras e leis que não têm a pureza de Deus. Não é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei incorruptível de Cristo, os 2 primeiros mandamentos. Então, assim como o pecado veio, e aí no momento que o pecado entrou ali em Eva e Adão, eles perderam a regência da lei incorruptível de Cristo, que é a lei pura de Deus, ou seja, eles desobedeceram a Deus. E aí, naturalmente, eles ficaram sob regência das leis corruptíveis do pecado, dos políticos, né? A lei que opera dos políticos de Moisés. Então, agora chegou a lei incorruptível de Cristo, através desse trabalho. É claro que ela não veio sozinha, ela veio com outras 2 leis corruptíveis para tratar de tirar o pecado do mundo, a maldade do mundo, restaurar a terra. A partir daqui nasce, irmão, todo esse trabalho de restauração. Então, eu estou procurando me unir a uma mulher, que está difícil, para que através do casal, do mesmo casal que entrou o pecado do mundo, seja dado início a tirada
dessa maldade, a retirada, né? Excluir essa maldade da terra. Como eu falei para você, por causa da responsabilidade que está sobre o casal. E eu tenho me aproximado de uma mulher para isso. Como eu já falei, né, no vídeo gravado pela manhã, que eu tenho me aproximado de uma mulher para formar esse casal. Mas o inimigo tem impedido, porque a lei que rege o viver das pessoas hoje, e especialmente das mulheres, são leis contaminadas, são leis corruptíveis, ou seja, da rebelião ao Espírito Santo. E aí está a dificuldade, né, da formação desse casal. E o Senhor falou isso para mim, irmão, para procurar me unir a uma mulher, há mais de 3 anos, mais ou menos, que eu tomei essa decisão para investigar, porque eu tinha a intenção de me juntar com a mulher para investigar o relacionamento do casal, né? Como comportamento porque eu nunca vivi com mulher dentro de uma casa, irmão, sozinho, só eu e ela. Eu já sou velho já, mas eu não tenho mulher. Eu nunca morei junto com mulher. Então veio minha vontade de fazer um casal, de me juntar a uma mulher para investigar a relação entre homem e mulher. Aí só que eu me deparei com um grande problema. As mulheres hoje, elas têm um comportamento que eu não imaginava que elas tivessem. Porque hoje nós vivemos num mundo, irmão, de corrupção. E as mulheres, elas estão manipuladas de uma maneira que eu não esperava que elas tivessem, como repito, né? E me surpreendeu muito. Então não deu certo essa união, porque o inimigo impediu, justamente por essa diferença de comportamento. Porque esse comportamento que nós temos é de obediência, e o comportamento que as mulheres atualmente têm é de desobediência. E aí não foi possível essa união. Então aí se tornou necessário um trabalho investigativo para investigar e sondar o comportamento das mulheres. E a partir daí então a gente começou a entrar, digamos assim, nas regras do comportamento dela. Começou a se filtrar justamente para investigar mais ainda. Porque se nós continuássemos com o comportamento de obediência, não seria possível a gente se aproximar dela. Então a gente teve que adquirir um comportamento semelhante ao comportamento que hoje elas têm, conforme o regime que opera, para poder me aproximar dela. E aí eu moldei um pouco meu comportamento justamente para isso. Lembrando que esse comportamento que eu estou tendo, irmão, de sondagem, é na medida que é um comportamento que não se rebela contra Deus. É um comportamento de obediência. E algumas regras eu tive que mudar, mas sem perder a direção de obediência a Deus. Porque é possível fazer isso, irmão. É possível fazer isso. Porque a regra, irmão, de obediência a Deus é somente amar a Deus e amar o seu próximo. Ou seja, a base é o amor. Então, para estabelecer o amor é possível tudo, irmão. A gente muda, a gente faz tudo. Então, levando em conta essas duas regras, eu moldei um pouco o meu comportamento para ficar semelhante ao comportamento dos homens que atualmente hoje se relacionam com mulher. E entre esses comportamentos,
uma regra que atualmente os homens violam e que as igrejas combatem, quer dizer, as igrejas entre aspas, porque são igrejas falsas, é a prostituição, por exemplo. Só que nós estamos num trabalho investigativo, irmão, de sondagem. Então, para nós investigar a fundo tudo isso, nós tivemos que abrir mão desse tipo de comportamento. Ou seja, nós não vamos priorizar mais a obediência desse comportamento, porque são regras que não violam os 2 primeiros mandamentos, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Então, por amor, irmão, a gente tem que fazer de tudo. Então a gente abriu a mão de se relacionar com mulher sem ser casado, porque nós estamos num trabalho investigativo para poder investigar melhor a relação hoje entre homem e mulher. Uma outra coisa que a gente descobriu hoje nos relacionamentos é que quase não existe mais fidelidade. As mulheres, elas transam com um e com outros, e não existe mais a fidelidade, ou seja, de ficar com um homem só. E eu estranhei esse comportamento, mas eu tive que me adaptar a ele para poder entrar no jogo. Então hoje os relacionamentos, na maioria deles, existe traição. Ou por que não dizer em quase todos. É a consequência da maldade sobre a terra, da violência, né? A maldade que tomou conta da corrupção. Então esse comportamento é um comportamento normal diante de um mundo cheio de coisas ruins, cheio de corrupção, cheio de maldade. E aí eu comecei a investigar também, porque hoje o comportamento das pessoas retrata a regência das leis que elas obedecem através das regras que elas recebem para obedecer. E aí eu descobri que as regras das leis que ela obedece, quando à medida que elas são aplicadas, ela discrimina o relacionamento entre homem e mulher. E aí as mulheres passam a buscar prazer na própria mulher, se relacionando uma com a outra, se tornando uma situação pior do que o homem se relacionar com a mulher, mesmo no ato de prostituição. Pior. Então, nós trabalhamos, irmão, para solucionar as coisas, para reduzir o mal e a violência sobre a terra. Então, o que você acha de umas zonas onde o homem se relaciona com o homem, a mulher com a mulher, e de uma zona que a mulher se relaciona com o homem, né? Somente. Então essa é a diferença. As leis, as igrejas que vivem a própria lei da corrupção, eles combatem a prostituição. Diz que a questão não pode acontecer, só pode transar depois de casar. Só que eles não combatem o ódio. Tipo, odiar Deus e odiar o seu próximo. Ou seja, não restabelece o amor, essa regra. São regras apenas de homem que não condiz com a realidade, né, da necessidade de o mal ser excluído
estabelecendo o bem, ou seja, o ódio ser substituído pelo amor. Então, a gente não vai entrar nesse jogo, porque são regras de homem e que não estabelece os 2 primeiros mandamentos. A nossa prioridade é essa, é amar a Deus e amar o meu próximo. Então a gente não vai priorizar a não prostituição. A gente não vai priorizar isso aí não. A gente vai abrir mão disso aí, porque existe outra prioridade, digamos assim, para reduzir a maldade sobre a terra, entre as quais a substituição da lei, irmão. Da lei dos homens pela lei de Deus. Essa substituição dessa lei, porque através dessa lei aí que vai se estabelecer o amor, inclusive entre famílias, né? Mesmo que haja prostituição, mas estabelecendo o amor é um grande avanço, né? E combatendo também com rigor o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Esse rigor não é obrigando, é priorizando na interpretação, como nós temos feito, a necessidade de o homem voltar a se relacionar com a mulher, não o homem com homem, mulher com mulher, como as regras, na medida que elas são estabelecidas, ela discrimina a relação entre homem e mulher e estabelece a relação entre homem com homem, mulher com mulher, ficando uma coisa muito mais pior do que o relacionamento somente entre homem e mulher, mesmo que seja prostituição. Então é isso, irmão. É isso que a gente tem que estabelecer, porque nós priorizamos reduzir o mal, irmão. E para ser reduzido, para ele ser eliminado, tem que ser aos poucos. Tem que ser aos poucos que ele vai se reduzir. Então, irmão, a gente vai encerrar a gravação por aqui. Mais um dia, mais uma gravação em nome de Jesus.